Olá pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês, dando continuidade à nossa jornada sobre o pecado. Como eu já mencionei no primeiro vídeo, e vamos nos aprofundar no primeiro tipo de pecado. Nesse vídeo vamos mergulhar na história da criação do mundo para entender como o pecado entrou na vida dos primeiros seres humanos e os terríveis desdobramentos dessa escolha e o que tudo isso significa para nós hoje. Prepare-se para uma revelação que pode transformar a sua compreensão espiritual. A criação do mundo. Vamos começar pelo pecado original, que é o pecado de Adão e Eva. Bom, para entender o que é pecado, como começou, porque há tantos sofrimentos nesse mundo e porque todos nós estamos sujeitos a sofrimentos, temos que lembrar do que Jesus disse em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui claramente Jesus está dizendo para nós que precisamos ser fortes. Temos que nos manter firmes em nosso propósito, que é servir a Jesus não por medo, mas por amor ao que Ele fez por nós na cruz. Porque seremos perseguidos e só os verdadeiros cristãos são perseguidos por não concordarem com os erros desse mundo, com o pecado deste mundo. E é por isso que Jesus diz que temos que ser fortes e temos que ter bom ânimo. Vamos começar. Em Gênesis 1, 1-3 está escrito: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E criou Deus os céus e a terra. A terra era um lugar vazio e sem forma, envolto em trevas, mas tudo mudou quando Deus disse: haja luz. E houve luz, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus criou a terra e tudo o que existe, e viu que era bom. Nos dias seguintes, Deus separou as águas, criou a terra seca, trouxe à existência as plantas, os peixes, as aves e finalmente os animais. E por último, mas não menos importante, Ele criou o homem e a mulher à sua imagem. Leremos em Gênesis 1:27, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Que presente maravilhoso Deus nos deu, não é mesmo? Ele nos fez para dominar e cuidar de toda a criação. Aqui já cai por terra o pecado da homossexualidade, porque Deus não criou dois Adãos e nem duas Evas, Deus criou macho e fêmea. E quando se trata de pecado, o que é pecado desde Adão e Eva continua sendo pecado até o fim dos tempos. Pecados não mudam. Vamos continuar. Em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos há para mantimento. Aqui você percebe que antes do pecado Deus disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, Adão e Eva, antes dos seus pecados, iriam ter relação sexual e ter filhos, mas sem nenhum sofrimento. Isso mostra que o sexo é um presente de Deus para o homem, porém tem que ser no casamento entre o homem e a mulher. Vamos continuar. E Deus descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Olha como Deus é maravilhoso, só fez coisas boas para nós. E Ele sempre quer o nosso bem. Veja que Deus nos fez para dominar tudo que exista na terra. Mas depois do pecado, nós é que estamos sendo dominados pelas coisas desse mundo. Olha como o pecado nos faz mal, ficamos fracos, muito limitados e desequilibrados. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e plantou no meio do jardim
a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16 a 17. E por que Deus colocou a árvore do conhecimento no meio do jardim? Concorda que Deus colocou essa árvore no meio do jardim para que o homem pudesse ter escolha? O Senhor Deus nos criou, mas Ele quer que o reconheçamos como Deus e o adoramos. Por isso Ele nos deu a escolha. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:18 a 24. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ou seja, eles ainda não haviam desobedecido às ordens de Deus. Não havia pecado. Reflexão sobre a tentação. Você concorda comigo que a serpente não tentava Adão, porque sabia que não ia conseguir fazer Adão comer do fruto? Aqui dá para perceber que Adão já tinha algum tempo no jardim. Você concorda? Estava só. E Deus percebeu e criou a mulher da costela para ajudar Adão. Só que aí a serpente viu que a mulher estava admirando a árvore, porque ela estava próxima da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente começou a seduzir a mulher a comer do fruto. Como está escrito em Gênesis 3:4 a 5, a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. E assim o pecado entrou no mundo. O Senhor Deus passeava todos os dias no jardim ao cair da tarde, e procurou Adão e não o achou. Então ele perguntou: Adão, onde você está? Adão respondeu que estava escondido, com medo e com vergonha, porque estava nu. Então Deus perguntou: quem te falou que você está nu? Por acaso comeste da árvore do conhecimento do bem e do mal que eu disse que não comeste? Pois se comeste, certamente morrerás. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3:12 a 14. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá,
e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Gênesis 3:15 a 21. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis 3:22 a 23. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Na próxima parte da nossa série, aprofundaremos a história de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, e como o pecado proliferou, trazendo consequências devastadoras. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.